sua rádio do seu jeito. Olá você, bom dia, mais um sábado e a gente está de volta com o nosso Band Saúde, um programa que tem dado grande repercussão em Juína, em Brasnorte, em toda a região, porque a gente traz profissionais ao estúdio para falar diretamente com você, inclusive abrindo a oportunidade para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, também pelas redes sociais, de participarem aqui da nossa programação, fazendo perguntas diretamente para o especialista. Todo sábado a gente traz um profissional da área da saúde para debater assuntos importantes com a gente e com vocês. Hoje, o nosso convidado é médico pediatra, atende em Juína já há muitos anos e está com a gente hoje aqui no estúdio o Dr. Roberto Guimarães. Dr. Roberto, satisfação recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Ivan, bom dia a todos os ouvintes da Band FM. Tudo certinho, doutor? Tá tudo certo, só o nervosismo um pouquinho, né? Não, tranquilo, pode ficar tranquilo, o senhor está em casa. Doutor, atende em Juína já há um bom tempo, né, doutor? Quantos anos já? Sim, desde 98, 22 anos em Juína aqui. 22, depois de formado, já fiz a especialização, né, a residência e já viemos para Juína. Já vim para Juína. E aqui se estabeleceu e não pensou em sair mais? Não, a cidade do coração aqui, cidade da família, cidade dos nossos filhos aqui, é Juína. Bacana. Dr. Roberto Guimarães, médico pediatra, hoje à sua disposição aqui para tirar suas dúvidas. Então, olha, você do Facebook já pode correr lá para a rede social, a página da Band FM. Se você ainda não segue, segue a gente lá e faça a sua pergunta. Estamos ao vivo em áudio e vídeo também pela nossa página no Face. Vamos a Brasnorte, de lá nosso colega Maico Strapazon participa com a gente. Alô, Maico, bom dia. Alô, Ivan, bom dia para você, bom dia para o ouvinte Band Saúde, quem acompanha também pelas redes sociais. E cumprimentamos nesse momento também o Dr. Roberto, amigo do coração da gente. Satisfação, doutor, recebê-lo aqui para esse bate-papo. Seja bem-vindo aí ao nosso programa. Obrigado, Maico, obrigado. O Dr. Roberto estava me falando nas particularidades aqui, Maico, que ajudou inclusive a curar algumas assaduras suas, Maico. Você foi paciente do Dr. Roberto, Maico. Pois é, desde 98, quando o Dr. Roberto chegou, eu morava no módulo 3, aonde mora hoje o sogro e a sogra do Dr. Roberto, o seu Brás, a dona Doraci, que tenho como mãe também, e uma amizade enorme, né, com Bruna, Daiane, o Jânio e a esposa do Dr. Roberto, a Patrícia, né? Então a gente tem uma longa caminhada, né, de muitas histórias do futebol, do kart. Então uma saudade imensa aí de poder estar sempre com o Dr. Roberto. E além dessa atenção para mim, né, o Dr. Roberto também cuidou das minhas filhas, a Camila e a Emanuele. E meus 3 filhos também, né, já passaram pelo doutor. Estava falando aqui em off, quantas vezes às 3 da manhã ligamos para o Dr. Roberto, né, para atender com emergência os filhos com febre, os pais sempre preocupados naquela loucura toda. Não sei se era para tanto, mas ele sempre foi muito atencioso, né, um médico muito querido. Dr. Roberto, sim. Para a gente começar, a gente sempre pergunta aqui qual a frequência que os pais devem levar os filhos ao profissional, ou esperar acontecer alguma coisa com o filho para procurar um médico, por exemplo? Então, essa frequência aí, nós temos uma frequência recomendada pela Sociedade de Pediatria, né? Que no primeiro ano seria, nos primeiros 6 meses, uma consulta mensal. No segundo semestre, a consulta é a cada 2 meses. E no segundo ano, a cada 3 meses. Né? Aí me pergunta, precisa de tanta consulta assim? Então, hoje, é uma questão cultural e econômica. Né? Então, nem todo mundo tem condições de ir todo mês no pediatra, né, nos primeiros 6 meses. E, culturalmente, a gente só fala assim, você levou seu filho, tá com que problema de saúde, né? Então, a puericultura, que é uma programação da pediatria de prevenir doenças e você acompanhar o crescimento e o desenvolvimento. Então, a função, na verdade, do pediatra é prevenir. E a gente só leva quando a criança está doente mesmo, né? Para remediar, né? Para remediar já. E o que acontece nesses primeiros 2 anos? É um crescimento muito rápido da criança, né? Na pediatria a gente chama os primeiros 1000 dias da criança. Quando que começa esse crescimento da criança? Desde a geração, desde quando aquela criança foi fecundada. Então já começa esse desenvolvimento aí. Você vê que a criança, nos primeiros 2 anos, ela tem um crescimento enorme. Quando ela nasce com 3 quilos, no primeiro ano ela vai triplicar esse peso, Ivan. Imagina você que hoje está com 70, num ano triplicar seu peso, está com 200 quilos, por exemplo. Veja como é enorme esse crescimento somático, que é chamado da criança. E principalmente esse crescimento neurológico.
Doutor, e quando a criança nasce, na verdade, ao lado ali da mãe que está dando à luz, o pediatra está ali do lado já. Isso. Acompanha o bebê desde que nasce mesmo. Desde que nasce. O ideal é que a gente fala que nasceu ali, mas a criança o crescimento já devia ter sido acompanhado. Tem lugares que o pediatra acompanha no pré-natal mesmo, né? Não é muito comum aqui isso, doutor? Não é comum. Não é comum, mas assim, no primeiro mundo já é feita essa consulta de pediatra no pré-natal também. É possível diagnosticar alguns problemas, por exemplo, nesse período? Você vai orientar a mãe com relação à amamentação, com relação a doenças, que você vai acompanhar junto com o obstetra também, mas não é comum, aqui não é cultural, vamos dizer isso, no Brasil, no terceiro mundo, isso não é comum. Michael. Doutor, a dúvida é, vou levar o meu filho para a primeira consulta com o pediatra. O que eu devo levar, né? Além do meu filho, o que eu devo levar aí para essa consulta? Então, o que é o histórico da criança? É o pré-natal. Você tem que levar o que a criança tem, o que a mãe tem daquele pré-natal. Porque o histórico desse bebê começou na geração, como eu disse. Então, ela saiu de uma célula e foi para trilhões de células quando ela nasceu. E isso aí é tudo histórico da criança. O que essa mãe comeu, que tipo de infecção que ela teve, como que foi a alimentação dela, como que foi, teve infecção, ela alimentou bem, fez uma reposição de vitaminas, ela fez o pré-natal adequado, então tudo isso vai influenciar nesse nascimento. Como eu ia dizendo também, a criança desse crescimento, depois que nasce, a parte neurológica, esse acompanhamento que é falado, que é mensal, é uma explosão de crescimento. A criança sai de um perímetro cefálico de 33 centímetros e no final do segundo ano ele está com 50 centímetros de tamanho. Então, esse crescimento neurológico é 2/3, é 70% de tudo que você vai ter na sua vida. Então, se você perde 1 mês, 2 meses desse crescimento neurológico, cerebral, você está perdendo o potencial neurológico desse adulto. Então, doutor, na consulta, como a gente vê o médico fazer a medição ali do crânio da criança, tamanho, peso. Daí eu acredito que é mais importante ainda das consultas de rotina, com frequência, justamente para acompanhar essas medidas, porque tem um parâmetro a ser seguido, não é, doutor? Isso, nós temos uma tabela, né? Uma tabela e chama de percentil. E esse percentil a gente vai pôr nessa tabela e vamos avaliar se isso aí está para cima, está para baixo, se está na média. E está para baixo, o médico já vai recomendar alguma vitamina, algo nesse sentido? Então, nós vamos investigar, né, através de exames, do próprio exame clínico, a gente já vai detectar algum problema. Não só para baixo, como para cima também. A gente mede uma cabeça muito grande, é indício de problema. Já pegamos muita hidrocefalia. Então, às vezes não detecta no pré-natal, você vai ver aquela cabeça que está muito grande, né? E geralmente tem algum problema. E muitas vezes já podemos interceptar, tem procedimento cirúrgico que já vai melhorar a qualidade de vida daquele paciente, daquela criança. Alguns pais se preocupam às vezes com o tamanho da criança ali, mesmo bebezinho ainda. Meu filho já está com 6 meses e parece que não está crescendo. Existe essa preocupação também, uma coisa normal, doutor? Existe uma explosão da criança, está um certo tamanho, daqui a pouco cresce mais rapidamente, existe isso? A criança tem um ritmo de crescimento. Então esse ritmo de crescimento é muito constante, é mais intenso nos primeiros 6 meses e vai desacelerando a partir do 6º mês, mas é um crescimento intenso e isso aí precisa ser acompanhado. Se a mãe acha que não está crescendo, a gente vai pesar, nós vamos medir e vamos falar, olha, está dentro do normal ou não está dentro do normal, é um problema nutricional, é um problema de doença crônica, é um problema constitucional. Às vezes o pai tem 1,60 m, a mãe tem 1,40 m e quer que o filho tenha uma estatura muito lá para cima. Então isso é comum também, né? Os pais com baixa estatura querer que o filho tenha uma estatura lá em cima. Então isso é constitucional, mas assim, não quer dizer que não tenha problema. A gente vai procurar um problema, né? Se não achar, a gente geralmente acaba sendo uma causa de origem genético, familiar. Olha, Michael e Dr. Roberto, que interessante. A Rosana, lá do módulo 5, mandou uma mensagem aqui no WhatsApp da Band. Você pode participar também aqui do nosso programa Band Saúde. Diz ela tem um filho, né, o Rafael, que ela sofre de nanismo, né? É uma criança que não cresce, vai ter um tamanho ali mais limitado. E aí diz que o senhor é médico dessa criança, do Rafael, e diz que o Rafael aprendeu a falar.
Pediu para dizer pro senhor aqui, o Rafael já aprendeu a falar, não sei se o senhor lembra desse passeio, o senhor tem Eu lembro demais do Rafael, um abraço pro Rafael aí. Tá aí, Rosana, obrigado aí pela mensagem aqui no nosso programa. Você pode participar também com a gente aqui, tirando suas dúvidas. Um abraço pro Luiz, tá aqui mandando a mensagem também, agradecendo e elogiando o programa, né, por tirar dúvidas aí das pessoas. Eu tô uma dúvida muito frequente das mães, assim que nascem os bebês, né, principalmente as de marinheiro de primeira linha, né, de primeira viagem, os primeiros partos, sobre o umbigo da criança. Tem alguns cuidados necessários mesmo em relação ao umbigo, ou um pouco mais preocupação da mãe em relação ao umbigo? O que o senhor poderia dizer? Realmente, o umbigo é uma... Tem que se preocupar mesmo? Tem que se preocupar o umbigo. O umbigo é uma porta de entrada ali. Eles passam passa veia, passou artéria, ali passou toda a nutrição desse bebê, foi passado pelo umbigo. Uhum. Então, ele está aberto. Então, se você fazer um curativo inadequado, se tiver uma infecção, existem muitas infecções na região do umbigo quando ela não é tratada, é chamada de onfalite. Uhum. E se você não faz esse tratamento adequado, você pode ter uma infecção até generalizada. Então, o tratamento álcool, 70%, é um tratamento simples, várias vezes ao dia, você vai passar esse álcool antes de cair, e depois que cair você continua fazendo essa limpeza até o fechamento total. Maravilha, já estamos chegando aqui diversas perguntas, aproveite, estamos aqui com o Dr. Roberto Guimarães, médico pediatra ao vivo aqui com a gente no Band de Saúde, tire suas dúvidas. Aqui a pergunta, doutor, nascimento dos dentes causa febre, diarreia, essas coisas, ou é mito, doutor, é coincidência? Bom, tem vários estudos aí que, o que é o nascimento do dente? É um processo inflamatório na gengiva. Ele vem empurrando tudo, né? Ele vem empurrando, então a criança fica irritada, tem relatos de estudo que a criança tem febre baixa. Algumas crianças têm febre baixa, tem criança que não tem nenhum sintoma, mas tem criança que fica extremamente irritada, tem um quadro febril leve, mas não é aquele quadro febril que persiste uma semana, 10 dias, então a gente vai ter que procurar uma causa, né? Está nascendo dente, está com febre. Então a febre baixa pode acontecer. Então é um processo inflamatório e de uma forma geral tem relatos de reações sistêmicas com relação a isso, mas são processos leves. Legal, Michael. Doutor, nós falávamos há pouco sobre esse acompanhamento, né, com as medidas, se o bebê está no peso ideal, se ele está respondendo ao tempo correto do seu desenvolvimento. E existem casos em que a gente acompanha, por exemplo, crianças que começam a ficar sentadas, né, mais rápido que outras, que desenvolvem, por exemplo, a parte de engatinhar, de andar e até mesmo a sua fala, né? Existe, doutor, um período ideal, uma idade ideal, meses ou anos, para que essa criança comece, por exemplo, a ficar sentada, engatinhar, andar e até falar? Por exemplo, tem mães que têm crianças que já andam, mas não falam. Existe um período correto para esse momento? Então, a gente tem um período adequado para a criança andar, para a criança falar, mas tem uma variação, né? Então, a gente tem uma escala, uma tabela que é chamada tabela de Denver, que tem uma variante. A criança vai sentar entre 6 e 7 meses. Mas ela pode sentar com 5, pode sentar com 7, pode sentar com 8, mas a média é em torno de 6º a 7º mês. Então, saiu muito desse padrão, isso vai nos atentar a algum problema da parte neurológica. A criança vai falar a partir de 1 ano, ela já vai fazer essa papá, mamá, e vai falar algumas palavras mesmo a partir de 1 ano e 6 meses. Andar, a criança vai andar com 1 ano em média. Tem criança que anda com 10 meses, tem criança que anda com 1 ano e 4 meses. Não há muito uma regra. Não tem uma regra, mas tem uma média que nós sabemos, nós temos isso praticamente de cabeça, a gente chama de grandes marcos do desenvolvimento. E esses grandes marcos, todo pediatra sabe, a maioria da população sabe, a criança está com 1 ano e meio e não andou ainda. Então tem que investigar se é um problema da parte muscular, se é óssea, se é neurológico. Então isso é importante. Olha, muitas perguntas chegando, a gente vai tirar suas dúvidas aqui com o Dr. Roberto, médico pediatra. Bom, bom dia, Ivan. Ivan, tem uma dúvida. Meu filho foi prematuro, hoje ele tem 2 anos e 6 meses e ele não desenvolveu a fala dele direito. Será devido a isso? É a Daniela do módulo 5, diz que o Dr. Roberto é pediatra dos 2 filhos, a Fernanda e o Pedro, e principalmente por causa do Pedro, eu só tenho a agradecer a ele, porque ele fez muito pra gente. Mandou inclusive a foto aqui dos filhos pro Dr. Roberto. Estou mostrando aqui a foto pro Dr. Roberto. Pode ter prejudicado, doutor, a fala do Pedro aqui por causa da questão de ser prematuro? Então, o problema hoje, eu gostaria até de um problema importante, essa prematuridade. A prematuridade tem um impacto muito grande, econômico, social.
e no desenvolvimento dessa criança. E qual é a regra para ser prematuro? 7 meses? A gente fala 7 meses, mas é abaixo de 37 semanas. Então, abaixo de 37 existem os prematuros e os prematuros tardios, que é entre 34 e 37 semanas. Os menores de 34 semanas a gente chama prematuro mesmo, né? Essa prematuridade hoje está sendo muito comum. Tem dia que no hospital nosso ali está cheio as incubadoras. Então, isso é um problema, vamos dizer também, cultural, social, é um problema de saúde pública, a prematuridade hoje. É uma questão assim que chega com 37 semanas, a mãe quer que tire essa criança. Muitas vezes é cultural, o menino já está maduro. Né? Então, quando que esse bebê está maduro? Ele vai estar maduro entre 37 e 41 semanas. Então, a natureza ela vai definir quando que essa criança realmente está madura. A mãe vai entrar em trabalho de parto. Então, muitas vezes a mãe quer que tire, hoje é aniversário do vovô, vamos tirar, já deu 30, vamos fazer uma homenagem. Você está prejudicando o seu filho. Então, isso aí é uma coisa hoje que você vê as unidades neonatais, as UTIs neonatais, estão sobrecarregadas por um pré-natal mal feito, por uma falta de orientação, por uma falta de sensibilidade da própria mãe, chegando no hospital, começa aquele, vamos tirar esse bebê, né? Estou com uma dorzinha. Então, às vezes, você entra com 37 semanas, a mãe tem uma contraçãozinha ou outra e não é um trabalho de parto. E ela quer fazer uma cesariana. Então, a melhor via ainda hoje é uma via normal, que a gente chama, é uma via natural, e nós estamos em desuso nisso. Então, e nos outros países, primeiro mundo, a primeira via é o parto normal, e aqui, culturalmente, isso está invertido. Taxa de cesariana aqui no Brasil é de 90%, quando recomendada é no máximo 40%. E a cesárea, ela, acredito eu que ela deve ter surgido para suprir a dificuldade de um parto natural, não foi, doutor? Isso, exatamente, é uma via. Mas acabou virando ali meio que uma prática, né, dos pais mesmo, já queremos uma cesárea, já se decide isso antecipadamente. Exatamente. As mães nem tentam mais ter filhos normal, né? É cultural, vamos dizer, eu não quero, ela não está preparada psicologicamente, o profissional não preparou ela não foi orientada, né, e ela vê que todo mundo ali em volta dela teve cesárea, então ela não vai querer ter um parto normal. Para o bebê e para a mãe, o parto normal é sempre muito mais indicado, né, doutor? Com certeza, ele é insuperável, né? Dói muito, né? As mulheres vão dizer que quem tentou ter o parto normal teve muitos problemas, então isso aí acabou sendo um mito, né? E essa bacia, vamos dizer assim, com o tempo vai se tornando mais difícil para ter a conformação da genética da nossa população vai mudando, né? Então vai ficando mais difícil para no futuro continuarmos tendo mais parto normal. A genética da mulher americana, da europeia, ela tem uma genética melhor, então ela vai adaptando melhor para esse parto normal. Doutor, a Ana Angélica Moura, ela está lá em Málaga, na Espanha, acompanhando a gente. Obrigado, Ana. Obrigado aí mandando aqui um abraço para o doutor Roberto, diretamente da Espanha. A Daiane Donaton está aqui com a gente também. Conhece, né, doutor? Ô, doutor, nascimento, não, isso aqui eu já perguntei para o doutor. Mulher que amamenta, pode acontecer de secar o leite? Então, essa aí também é outra questão, vamos dizer, cultural, né? O leite meu está secando, o que eu vou fazer? Tem mãe que nos primeiros dias ali que já seca. Isso, então, um fator de baixa produção de leite é o próprio parto cesariano. Então, esse leite vai demorar mais dias para vir e a mãe fica muito geralmente preocupada. Geralmente quanto tempo, doutor? 2, 3 dias? Em média de 3 dias para descer o leite. E é justamente no momento em que a criança tem que tocar o seio ali e apalpar para poder acostumar a mamar o peito, né, doutor? Isso a mãe fica ansiosa naqueles primeiros dias. E a criança realmente ela tem uma reserva de gordura que aguenta 48, 72 horas, essa espera. Então, a criança vem preparada também para esse pouco leite que vem no primeiro dia. Então, a vantagem a natureza, vamos dizer, ela é sábia. Ela está ali e ela preparou o bebê. A gente fala em amamentação, esse negócio de fórmula, esse negócio de leite artificial, é uma coisa nova, vamos dizer, de 50 anos para cá, que vamos introduzir essas fórmulas. Então, a humanidade está
milhões de anos. Então, nós caminhamos com leite materno durante todo esse período. Então, 99,9% da nossa vida, da nossa existência como ser humano aqui na Terra, foi apautado sobre o leite materno. Não havia fórmula. Quem não mamava tinha um desfecho ruim. Então, a amamentação, de uma forma geral, ele sempre segurou a humanidade. Doutor, e a recomendação que a gente ouve falar sempre, pelo menos 6 meses, amamentar a criança. Mas não impede a mãe amamentar por mais tempo, né? A média de amamentação exclusiva, o recomendado são 6 meses de vida. E o ideal é que seja os primeiros 2 anos que essa criança seja amamentada. Vou amamentar até 3, posso? Pode. Então, ele é recomendado até quando a criança quiser. Não vai fazer mal nem para a mãe nem para o filho. Não vai fazer. A Maria Cecília vai completar completou 1 ano e meio ontem, a Maria Cecília ainda está mamando. Diga, Maicon. Eu gostaria de saber se existe alguma regra, por exemplo, a gente observa algumas mães, é muito comum a gente ter na família, né, sempre alguém com uma criança, e algumas mães que expulam horários para amamentação. Existe alguma regra de quantas vezes essa criança deve ser amamentada num dia? Então, a amamentação ao seio, ela é sobre livre demanda. A gente fala livre demanda. Criança chorou, põe no peito, que é um santo remédio. Mas nós temos uma média de 2h30 a 3. A criança que está mamando de meia hora, 1 hora, também tem um prejuízo. Ela vai mamar muitas vezes, vai mamar pouquinho. Tem aquela criança que mama aquele leite que não é adequado. Então, uma mamada completa, uma mamada adequada, em torno de 15 minutos. E a gente recomenda que que a mãe amamente essa criança um peito em cada mamada. Porque o leite ele tem 2 características. O leite... o primeiro leite que sai, que é um leite que tem mais água e mais açúcar, mais carboidrato, e o leite do final da mamada, que é um leite que tem mais gordura. Então, essa mamada completa, que a criança mama até o final, aquele leite materno, ele é um leite que engorda mais, que sacia mais, e que vai ter uma melhor composição, ela vai ter os 3 nutrientes. Se a mãe coloca um pouquinho de um peito e um pouquinho em outro peito, ela só oferece esse primeiro leite, que é o leite anterior. Então, aquela gordura que vai fazer a criança engordar, que vai fazer um crescimento cerebral, porque o cérebro é praticamente lipídio, gordura, vai ser comprometido. Então, a própria técnica da mamada é fundamental. E tem aquela criança também que dorme demais, tá? 4, 5 horas lá também. Não podemos deixar essa criança dormir mais do que 3 horas, 3h30. Vai ter que acordar essa criança para amamentar. Existe essa criança preguiçosa e aquela criança que mama toda hora. Eu acho que esse é o sonho de qualquer mãe, né? Ter a criança que dorme bastante. Tem que acordar ali, acorda que é hora de mamar. Porque lá em casa é o contrário. A cada meia hora a Maria Cecília está mamando. E a pergunta já na sequência da questão da mamada, doutor, quanto ao desmame, né? Vamos tirar a criança do peito. Como é que se procede? Qual que é a melhor forma para fazer esse processo? O que é o desmame? O desmame é quando a definição de desmame, a gente está introduzindo qualquer alimento, a gente está fazendo um desmame. Então, a mãe que está com 1 mês e está oferecendo chá para a criança, ela está fazendo um desmame. A criança que está com 2 meses, a mãe ofereceu um leitinho, ela está fazendo um desmame nessa criança, né? Então, o desmame nós vamos recomendar a partir do 6º mês. Então, até o 6º mês, o aleitamento materno exclusivo. E aí nós vamos começar a introduzir outros alimentos a partir do 6º mês. Que são esses outros alimentos? Então, o ser humano, a nossa base de alimentação é o carboidrato. Então, nós vamos introduzir o carboidrato. O que é o carboidrato? São os tubérculos, os cereais, os legumes, as frutas. E não temos restrição com relação a isso. Então, arroz, feijão, pode ser introduzido? Pode. Então, é a nossa base de dieta. A nossa feira aqui é riquíssima disso. Né? Então, é uma alimentação que é necessária que seja o mais natural possível, evitar alimentos processados, os nossos alimentos ultraprocessados. Então, eu vou dar uma bolacha com leite. Você está dando uma coisa errada. Né? Então, é uma coisa que não é da composição que é necessária. Então, nós vamos dar o alimento mais in natura, mais natural possível para esse bebê nesse desmame. Doutor, eu me recordo, quando eu fui desmamado, eu me lembro que a minha mãe passou alguma coisa amarga no peito e quando eu toquei, não quis mais. Alguns passam ketchup, enfim, algumas técnicas que as mães desenvolveram aí. Qual que é o mais correto? Como é que faz? Chegou a hora de desmamar.
Então, o desmame, geralmente a criança acontece de uma forma natural. A partir de 6 meses você começa a oferecer outro alimento e a criança naturalmente vai largando de querer esse peito. Agora tem crianças que realmente amam o leite materno e a mãe chega a 2 anos, ela acaba tendo que realmente deixar de amamentar. Mas assim, se quiser continuar, sem problemas. A maioria hoje culturalmente não quer, né? Aquela criança de 3, 4 anos agarrada lá, amamentando. Lá em casa a Maria Cecília, ela mama num peito e com a outra mão fica no outro peito, né? Tudo dela lá. Então tá difícil o negócio lá, rapaz. A mulher tá sofrendo. Diga mais, tem mais alguma pergunta sobre a amamentação? Na verdade, é o que envolve toda essa questão da amamentação e da alimentação, doutor, porque principalmente para os pais de primeira viagem, eu acho que é um desespero tremendo quando a criança começa aquele choro, principalmente depois de ter amamentado, de ter dado ali a papinha, eu acho que nem entra tanto, mas mais nos primeiros meses ali com a amamentação, que são as cólicas. Como lidar com isso, doutor? A cólica do bebê. Esse é um problemão, hein? A cólica, ela acontece em torno de 30% dos bebês, então a incidência até 30% em relatos. Então a incidência alta, né? De cada 10 bebês, a gente tem 3 bebês que choram. Então, nem todo choro é cólica. Tem criança que é colo, você pega no colo, acabou a cólica, né? Aquele calor. Aquele calor, né? Você trocou a fralda da criança, acabou a cólica. Então, o choro da criança é um reflexo de tudo, praticamente, na criança. A criança sentiu frio, sentiu calor, a criança está com uma febre, tudo isso vai gerar como choro na criança. Então, o choro, ele a mãe vai, com o tempo, vai aprendendo a interpretar esse choro. Então, na cólica, tecnicamente, a gente chama de regra dos 3. A criança tem que chorar mais do que 3 horas por dia, mais do que 3 vezes por semana e mais do que 3 semanas, quem aguenta, né? Então, tem um conceito técnico de cólica e a criança chorou 10 minutinhos, parou. Então, a gente não classifica como uma cólica intensa. Então, a criança chorou, você pegou, você acalmou a criança, deu o peito, principalmente a criança tem fome também. Então, isso aí, a gente tem conceito técnico na prática e a teoria, né? Então, na prática, a criança chorando meia hora, você já desespera. Mas sempre você pegar no colo, amamentou, a criança realmente acaba parando. Vamos mandar um abraço aqui para o Adriano Crefta, falou que o Dr. Roberto, como sempre, muito atencioso, fez muito pelos meus gêmeos, né? Devo muito a ele. Aí o pessoal aí mandando mensagem agradecendo o Dr. Roberto. Aliás, as crianças aqui da nossa região, muitas passaram pelas mãos do Dr. Roberto aí, que sempre muito atencioso. A Cris está perguntando aqui, mandando um abraço também para o Dr. Roberto, agradecendo aí pelas informações. Ô Marco, antes de você perguntar aí, fazer mais uma pergunta, deixa eu perguntar aqui para o Dr. Roberto sobre a chupeta, porque a gente sabe que as mães, quando enfrentam essas dificuldades da criança que não para de chorar, às vezes nesse processo de amamentação aí, a dificuldade à noite, acaba introduzindo a chupeta. E aí depois vem as consequências, né? Não consegue retirar tão facilmente, os problemas também na boca da criança, de fala. Qual que é a recomendação do senhor em relação à chupeta, doutor? Bom, a chupeta, quando ela é introduzida logo nas primeiras semanas, ela é um fator de desmame também. Então, a gente recomenda que, se for introduzir uma chupeta, pelo menos que a criança já esteja mamando bem. Então, se você introduzir a chupeta, introduzir outros bicos para essa criança logo nas primeiras semanas, chama de confusão de bico. Então, essa criança, ela vai querer mamar o que é mais fácil, então ela não vai querer pegar no peito. Então, esse bico não é recomendado. Aí, a partir de 2, 3, a criança está com uma amamentação estabelecida, é opcional, a gente deixa como opcional dos pais. Ele tem todos os prós e os contras, tem pessoas que defendem, tem pessoas que não, e os malefícios a gente já sabe. Essa criança vai sugar, ela vai sugar uma coisa que não tem caloria, ela vai fazer um movimento de pega inadequado, são outros músculos que são envolvidos na sucção da chupeta em relação ao seio materno, então vai desenvolver outros músculos, então você pode ter umas alterações de oclusão, de musculatura facial, a dentição, né? Fala, tudo isso vai influenciar, porque você alterou aquela musculatura orofacial e aquela conformação da cavidade oral.
E nos Estados Unidos a chupeta é conhecida como pacifier, um pacificador, né? Pra chorar não pode, chupeta. Ótimo, chupeta. E então, a criança se sente saciada, doutor, quando ela chupa a chupeta? Que ela fica ali dando aquela impressão que tá no peito da mãe, não é? A sucção é um reflexo. Então, sendo um reflexo, você põe, ela vai sugar. Você põe seu dedo, ela vai sugar. E a sucção é um prazer para a criança, então ela vai sugar, mesmo que não esteja saindo nada. Se ela não tiver com fome, ela está tendo um prazer de sugar. Tem criança que faz do peito também uma espécie de chupeta? Exatamente. Tem criança que está à noite lá, acorda e dá uma sugada, 3, 4 sugadas e dorme de novo. Então isso aí ela faz isso também. Então nesse momento, se a mãe tiver uma chupeta ali, realmente, vamos dizer assim, vai ajudar. Mas assim, não é recomendada a chupeta pela maioria dos especialistas. Diga, Michael. É só para a gente fechar aquela questão da cólica dos bebês, doutor. É muito comum, principalmente os antigos, os nossos avós e avós, o próprio pai e mãe, no período de gestação dizer para a mulher, diga, olha, não coma esse tipo de alimento, não come isso, que isso aí vai dar cólica no bebê quando ele nascer. Isso é um fato ou é mito, doutor? Bom, existem... É um fato, né? Mas isso aí não é comum. Não é comum. Então, quando a gente começa a amamentação, eu particularmente não faço restrição de nenhum alimento para a mãe. Ela vai comer o que ela está acostumada a comer. E tem alguns alimentos que sensibilizam durante a gestação. A mãe toma muito leite de vaca, que é o principal sensibilizador. Toma excesso de leite e proteínas do leite são passadas pela placenta e esse bebê fica sensibilizado à proteína do leite de vaca. Algum ovo, algum tipo de castanha são os alimentos mais comuns de sensibilizar a criança, e a criança nasce e ela vai tomar alguma coisa à base de leite, ou a mãe toma o leite e vai amamentar essa criança pode ter um problema, mas não é a regra, é a exceção. Então a mãe precisa tomar o leite durante a gestação, ela precisa comer uma alimentação variada. E quando ela nasce, ela precisa ter uma alimentação normal também, ela não vai fazer nenhuma restrição. De repente, se a gente detectar que a criança tem um problema com a proteína do leite de vaca, que é chamada de proctocolite alérgica, a criança tem aquela evacuação com muco, sai com sangue, a criança tem um excesso de cólica, a gente não detecta essa cólica de que é, às vezes a gente faz uma dieta restritiva para a mãe, isenta de leite, e vai tirando. Uma dieta isenta de leite é uma dieta difícil para fazer, porque quase tudo vai leite. Vamos comer canjica, vai comer um bolo, vai comer um pão, tem pão de leite. Então é uma dieta extremamente difícil para a mãe fazer, então ela tem uma restrição. Vamos tirar o leite de vaca, é fácil? Não. É uma dieta que vai restringir muitos alimentos dessa mãe. Doutor, tem algumas mensagens aqui, mandar um abraço para o Adriano, que ele mandou aqui o nome dos filhos, o Kaique e o Nicolas, a dupla, né, Nicolas e Kaique. O Hernani também está aqui parabenizando o programa de hoje, a pauta de hoje. A Norma Guterres está aqui na Band também, parabéns, doutor Roberto, um excelente profissional, e parabéns, Ivan e Maico, pela entrevista. Meu neto João Antônio, 3 anos, adoro o doutor Roberto, né, um abraço a todos. O meu filho José Miguel também adora o doutor Roberto, né, um tio Roberto ele chama. Olha que interessante, doutor, a Eduarda Paz mandou aqui, inclusive, a mensagem, né, com fotos, a bebezinha ainda numa incubadora, né, acredito que tenha nascido prematura, e disseram que o doutor Roberto cuidou da filhinha, ela nasceu prematura, Ivan, fez tudo por ela, obrigado. E a Eduarda, e hoje já mandou a foto dela já grandona. Então, muito legal, né, a gente poder ver essa interação das pessoas. Como é que o senhor sente, doutor, em ver uma criancinha que às vezes nasceu com alguma dificuldade, algum probleminha, que o senhor acompanhou, e depois o senhor vê ela quando visita lá com 6, 7 anos, como é o caso do José Miguel, que vai lá visitar o senhor lá brincando. Como é a sensação de ser médico nesse momento? Bom, isso aí é tudo na pediatria, né? O retorno de que você está com uma missão, assim, cumprida da sua parte. Você pegou aquele bebê, você cuidou daquele bebê prematuro, daquele bebê que nasceu normal, daquele bebê que nasceu com algum problema, e hoje você vê que o problema, vamos dizer assim, está resolvido, né? Uhum. É uma sequência de acompanhamento, mas você vê que você resolveu o problema e você teve um impacto na vida daquele adulto. Então foi um impacto grande. Tem crianças que você detecta problemas e vai ser impactante na vida dele. Aquele momento que você fez aquele diagnóstico, que você resolveu ou minimizou aquele problema, vai ser um diferencial para a vida daquela criança e daquela família. Doutor, tem muita gente, muitas mães que utilizam os leites industrializados, né, que o senhor já mencionou agora há pouco, e também utiliza o leite animal, o leite de vaca. É recomendado o leite de vaca para as crianças? O leite de vaca, ele não é recomendado. Por quê? Porque ele tem um excesso de proteína, ele tem um excesso de gordura,
ele falta alguns nutrientes, como falta o ferro, nesse leite que não é industrializado. Então, ele é um leite que não é modificado. O leite de fórmula é um leite modificado, ele é adequado, ele vai tentar imitar o leite materno, e quando ele tenta imitar, ele tira algumas coisas e põe outras coisas. Porque o leite materno, a gente vai repor aqui, ele é insuperável. Ele não tem, a composição dele é insuperável, então não se conseguiu imitar esse leite, mas ele tenta imitar. Então o leite de vaca ele não é recomendado. Então é mais recomendado industrial do que o da própria leite pelo de vaca? Pelo próprio balanceamento desse leite, né? Então tem mãe que pega o leite, mistura com um pouquinho de água, tá errado, não vai resolver. Esse não vai conseguir balancear colocando água nesse leite. Então industrializado, a fórmula ela é recomendada ao leite materno, ao leite de vaca, né? Então, certo. O leite materno não tem superação dele. Mas em relação ao leite de vaca que o senhor se refere, que não há recomendação para crianças, bebês recém-nascidos ou para uma certa faixa etária? Especialmente de 0 a 2 anos. Até então, 0 a 2 anos a gente quer uma fórmula balanceada, porque a gente chama essa fase de bebê, a fase lactente. O que é a base da alimentação desse bebê? É o leite. Então, a gente tem que dar uma fórmula balanceada. Então, de 0 a 6 meses, o bebê só mama. Então, se você dá um produto com má qualidade, a criança, como eu falei, de 0 a 6 meses, ela dobra o peso dela. Então, você influenciou você impactou a vida desse adulto aí. A Roberta está perguntando aqui, bom dia, até que idade a criança vai ao pediatra? Até que fase, doutor? Até a fase que é criança? É isso. A criança, a fase... 0 a 10 anos ali? Não, a adolescência também envolve a pediatria. Então, é uma especialidade da pediatria, até 18, 21 anos é a adolescência. Então, existe o especialista pediatra. Quem que é a Roberta? A Roberta é minha filha. Roberta, deve ter outras Robertas. A Roberta Donaton Guimarães. A filha do Dr. Roberto que está perguntando ali. Aliás, filha de pediatra não adoece, doutor? A filha de pediatra, ela é subatendida, porque a gente só fica na rua. Ela tem que ter uma saúde boa. E graças a Deus, meus filhos, o André e o Roberto, eles têm uma saúde de ferro. Legal. Diga, Michael. Doutor, eu acho que um dos assuntos que também é bastante interessante a gente tratar é sobre o refluxo. Como evitar o refluxo? E toda criança tem refluxo? Então, o refluxo, vamos dizer assim, ficou na moda agora, né? Todo mundo quer tratar o refluxo. Então, o refluxo o refluxo tem um refluxo que é fisiológico. Todo bebê regurgita, vamos dizer, gorfa um pouco, né? Que a mãe fala. Isso é normal, a criança regurgitar um pouco, porque a válvula em cima do estômago, ela não é madura. O bebê não é maduro. Então, você balança o bebê mamou demais, ela volta um pouco desse leite. Então, esse refluxo fisiológico é comum. E aí nós vamos definir o que é um patológico, um refluxo que vai causar problema para essa criança. Então, essa criança que tem um refluxo, que é a doença do refluxo, ela não vai ganhar o peso, ela vai ser uma criança que não dorme, é uma criança que chora o dia inteiro, né? E aí a gente vai ter que, tem cólica ou tem refluxo? E isso aí nós vamos definir através de um exame clínico, do inquérito da anamnese, nós vamos identificar o que essa criança realmente tem. Mas a criança regurgitar não tem problema nenhum, se ela estiver ganhando peso bem, é uma criança saudável. Então a gente vê muitas vezes, minha mãe gorfa toda hora e eu queria dar um remédio para refluxo. Então o remédio para refluxo, na maioria das vezes, a gente chama de medida postural. Se ela regurgita demais, você põe essa criança numa posição mais alta, uma posição sentada, você põe ela numa posição geralmente mais alta após a mamada, com a cabeceira mais alta no seu próprio colo. Isso aí vai resolver 90% dos refluxos, tanto fisiológicos quanto patológicos. Olha, eu tenho muitas perguntas, não sei se vai dar tempo de responder todo mundo. Mandar um abraço aqui para a Patrícia, que é a esposa do Dr. Roberto, está nos ouvindo também. Diz ela que filha de pediatra, quando adoece, a mãe cuida. Aí, um abraço, Patrícia, para você, viu? Muitas perguntas chegando aqui, vamos tentar acelerar para a gente conseguir responder todas, aproveitar a presença do Dr. Roberto aqui com a gente. O Júnior Marques mandou uma mensagem aqui, quando é que uma criança fica balançando para trás e para frente, né? Para frente e para trás. Eu não entendi muito bem a pergunta, eu sei que adulto quando fica assim é porque tomou alguma coisa nada certo, viu, Juninho?
mas não sei se deu para entender a pergunta aqui. Mas a Luciana pergunta: meu filho desenvolveu protocolite alérgica e me lembro que o Dr. Roberto me passou uma dieta, né? Diz ela que comprou tudo, 0 lactose, quando voltou levou um pitão dele. O Breno estava com alergia, pulou a mensagem aqui, Breno estava com alergia da proteína do leite e não da lactose. Existe essa diferença, né, doutor? Sim, o leite, a composição dele é o açúcar é o carboidrato, a lactose, o leite. Então, a lactose ela não produz alergia, ela produz uma intolerância. Então, se você dá um excesso de lactose até numa pessoa que não tem problema, ela vai dar diarreia, vai dar gases. E a proteína do leite é o que é realmente o causador da alergia. Então, o carboidrato não causa alergia. Quem causa alergia é a proteína. Então, é outra composição do leite. Então, a mãe chega, meu filho tem alergia do leite, da proteína do leite de vaca, eu vou comprar um leite sem lactose. Está errado. Mas a maioria dos problemas são relacionados com a lactose mesmo. A proteína, ela causa problema, e são problemas graves. São problemas alérgicos que vai desde nível intestinal, respiratório. A criança com alergia à proteína do leite de vaca tem problema de asma, vai ter problema de rinite, vai ter problema na pele, que é dermatite atópica. Então, são problemas que a gente vai ter que tirar o causador, que é a proteína. Então, o leite sem lactose não vai resolver o problema. Então, a gente costuma ver muitos pais preocupados com o crescimento dos filhos, principalmente ali na pré-adolescência, na adolescência. É de se preocupar mesmo? Nesse período, é possível fazer alguma coisa para que a criança ou adolescente se desenvolva, cresça um pouco mais? Então, nós temos duas fases rápidas de desenvolvimento, que é os primeiros 2 anos, como eu disse, que é uma explosão, e a próxima fase que a criança vai desenvolver muito é a adolescência, que é outra explosão de crescimento. Então, você tem que estar acompanhando esse crescimento, esse desenvolvimento, e o que vai favorecer que esse adolescente cresça mais? Um sono adequado, a dieta adequada. Tem muito adolescente hoje que tem um abuso de álcool, então isso aí vai influenciar também, né? O exercício físico também influencia nesse crescimento, um exercício moderado. Hoje o sedentarismo é predominante na população, e a má nutrição também. Então, o adolescente ele só come porcaria, né? Toma muito refrigerante e está inserido no contexto de abuso de álcool hoje também. Doutor, um abraço aqui para a Aline Maia, está com a gente, o meu amigo Carreirinha também mandou mensagem. A Tawane Seco, a gente falava agora há pouco sobre mamar, ela pergunta: o que é necessário, doutor, para arrotar após o mamar? Qual que é a indicação? Tem uma amiga que não faz isso, a criança mama e permanece deitada sem ser colocada para arrotar. Então, aquela situação que eu coloquei, a criança mamou, você vai deixar ela em torno de 10 a 15 minutos numa posição mais ereta, mais de pé. Vai favorecer que a criança arrote e vai favorecer que ela tenha uma melhor digestão desse leite. Se ela não arrota, tem criança que ingere muito ar durante a mamada. Ela mamando muito rápido, ou mesmo que ela mame adequadamente, às vezes ela engole uma pequena quantidade de ar. E esse ar vai para o intestino. E esse ar dentro do intestino vai causar a cólica. Então o arroto acaba sendo importante. Agora tem criança que mama super bem, tem uma pega muito boa, acaba mamando só o leite mesmo, não engole o ar e ele não vai arrotar mesmo. Geralmente a gente vê as mães levantando a criança sobre o ombro e dá aqueles tapinhas nas costas ali, até que a criança arrota. Exato. Passa aquele momento ali, né? O Carreirinha aqui perguntou: doutor, minha filha tem 5 anos, quando brinca muito sente muita dor no joelho, o que pode ser? Então, as dores das pernas, né, as dores dos membros inferiores são comuns, né? Tem criança que sente mais, tem criança que sente menos. Porque mas não para também a criançada, né? A criança não para, mas uma dor que você faz a massagem, que você resolve rapidamente, a criança não limita a criança queixa de dor, mas continua brincando. Isso aí são fatores que nos deixam mais tranquilos. Agora, quando a criança fica limitada, tem dor e para de brincar. A criança tem dor e fica com a dor muito mais intensa, está intensificando essa dor. É uma dor que merece a gente investigar, né? Tudo é dor do crescimento. Então, tem muitos tumores, muitos problemas de ósseos articulares que acontecem também na criança e que a gente vai definir isso através do exame físico e através de exames também. Doutor, a Rosane está perguntando aqui, gostaria que o doutor Roberto comentasse um pouco sobre as crianças que tiveram clavícula quebrada no parto. Quais os cuidados que deverão ser tomados com o bebê? Então, a clavícula quebrada, a clavícula é o osso que mais quebra no parto, especialmente no parto normal. Não é frequente assim, né?
Essa clavícula, ela quebra quando ela vai passando pelo trajeto do parto. Que a parte do ombro da criança exatamente, é mais largo, né? E a mãe acaba... tem algum problema que quebrou? Então a gente já detecta muitas vezes na hora que nasceu, ele faz um clique ali. Essa fratura ela tem uma consolidação espontânea rapidamente, com uma semana, ela já está colado de novo esse osso. Então ela não vai causar consequências para esse bebê, vai ficar com o ombro torto, vai ficar nenhuma sequela. Não, geralmente não. A gente faz um exame, um raio-x e vê que ela está bem alinhada, não tem um desvio tão grande e não é feito nada praticamente. Algumas crianças têm dor, a gente faz uma imobilização. É muito difícil a gente fazer uma imobilização numa recém-nascida. Muitas vezes, quando a mãe vai lá, já está o caroço, já está o nódulo ali naquele local, já está colado. Quando a mãe detecta aquele caroço lá, já detecta que quebrou e já colou. Maia, a última pergunta. A última pergunta é da Andresa, doutor. Ela diz o seguinte, que ela tem uma criança de 1 ano e 8 meses e quando ela escova os dentes, a criança vomita, mas não estava acontecendo, começou ontem, na verdade, é o que ela está dizendo aqui na pergunta. É normal? Bom, não é normal, né? Você escovar os dentes e vomitar, né? Ou a criança está provocando esse vômito, ou a técnica de escovação dela não está correta. Ela está aprofundando muito essa escova, ela está escovando a língua muito para trás. E se ela está vomitando, às vezes não é da escovação, pode ser que ela tenha algum outro problema que começou a vomitar ontem, né? Se ela nunca vomitou. Então, se persistir esse vômito, vamos ter que investigar esse vômito. Então, às vezes não está relacionado só com a escovação, mas se tiver, a técnica dela provavelmente vai estar errada mesmo. Doutor, a Denilva Bortoluzzi pergunta que o filho dela, na época com 2 meses, fez uma cirurgia de hérnia e rompeu. É normal esse tipo de cirurgia romper? Na criança não é comum, porque ela tem uma cicatrização muito rápida. Então, se fez a cirurgia da hérnia, foi feita essa cirurgia, ela consolida, como o osso, a pele da criança cicatriza muito rápido. Então, às vezes a criança no pós-operatório já começou a pular, não fez o repouso adequado, né? Aquele repouso relativo na criança, não tem um repouso absoluto como a gente consegue fazer. Então a mãe, não que ela não cuidou, mas a criança ela tem a atividade dela elétrica, tem criança que já começa a subir nas coisas, já começa a forçar, chorar demais por causa da dor. E tem criança que opera com a idade maior, já começa a andar de bicicleta, então pode ter uma ruptura desses pontos, mas não é comum a hérnia ela romper. Mas se romper, realmente tem que refazer a cirurgia. Doutor, é recomendado o uso de máscaras também para as crianças nesse período de pandemia? A gente está vendo muita gente usar máscara. É recomendado também, não teve, na recomendação não falou, exceção das crianças, né? Todos usaram a máscara. A recomendação. A criança na Covid está tendo, graças a Deus, está tendo um quadro muito mais leve, realmente um quadro só gripal. A mortalidade está sendo muito baixa em crianças. Então, é diferente do HN1, que atacou principalmente crianças e velhos, né? Agora ela está poupando as crianças. A gente está tendo um agraciamento com isso, né? Na parte da pediatria. Doutora Marcela pergunta aqui, olha, a minha filha tem intolerância à lactose, ela não toma leite mais, abandonou do nada. A falta do leite pode prejudicar os dentes ou os ossos por falta do cálcio, por exemplo? Existe muito essa dúvida, vou dar leite para o meu filho por causa dos ossos, do cálcio. Exatamente, o leite ele é fundamental nos primeiros anos de vida, ele tem uma quantidade... O leite materno. O leite materno, o leite de uma forma geral, se ela não mama o leite materno... O próprio leite de vaca tem cálcio, né? O próprio leite de vaca tem até mais cálcio do que o... Mas ele tem muito fósforo também, o leite de vaca, então a absorção dele é pior do que o leite materno desse cálcio. Então o leite de uma forma geral, vamos dizer assim, ele tem o cálcio que é fundamental nos primeiros anos. Se a criança não mama no peito ou não quer pegar outro leite, é necessário que se faça a reposição de cálcio. Não mama o leite, mas toma iogurte, a criança maior come queijo, tem uma dieta láctea variada, então muitas vezes a gente não faz essa reposição, mas é fundamental essa reposição de cálcio nessa criança aí nos primeiros anos de vida. Bora, nós temos mais um monte de perguntas aqui para o Dr. Roberto, mas infelizmente o nosso tempo é curto, passa rápido. O Dr. Roberto falou meia hora, Ivan, vai demorar. Já passou quase 1 hora, Dr. Roberto.
Faço rápido demais. Quero agradecer imensamente a participação do senhor aqui no nosso programa. O Band Saúde é de fato uma oportunidade para as pessoas de casa tirarem dúvidas, né? A gente sempre fala que a informação hoje, gente, é muito importante na nossa vida, para que as mães fiquem mais calmas, tenham mais atenção a determinados problemas, porque estão sendo informadas. Muito obrigado, doutor Roberto. Obrigado a você, Ivan, obrigado aos ouvintes, e mandar um beijo especial aqui para minha esposa Patrícia e para os meus filhos, a Roberta e o André. Grande Roberta e o André estão lá acompanhando a gente. Lá tá vendo o papai lá, né, nas redes sociais. Um abraço para a Patrícia também, que tem nos ajudado muito aí com as pautas, né? Doutor Roberto atende aonde? Eu atendo no Hospital Municipal, no período da manhã, atendo no Hospital São Geraldo e no Hospital São Lucas, no período vespertino. Em Juína. Em Brasnorte o senhor atende? Não, só em Juína mesmo, já tem uma agenda extensa, né, doutor? Mas você de Brasnorte precisou de atendimento em Juína, na área pediátrica, o doutor Roberto está à disposição também aqui. Ô, Maico, obrigado, Maico. Eu que agradeço, Ivan, a oportunidade de levar essas informações. Agradecimento ao Dr. Roberto, amigo da gente. Obrigado pelos esclarecimentos, doutor. Desejo a você, a família, toda a família, Patrícia, as crianças, um bom final de semana e um bom final de semana também aos ouvintes. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Marco. Chegou uma pergunta aqui, Marco, inclusive de uma indígena, né? Da etnia Riquibaxa, o pessoal das aldeias, todo mundo nos ouve também. Quero agradecer aqui a audiência. A pergunta, inclusive, foi a respeito de a criança tinha muita dor de barriga, diz ela que levou para fazer ultrassom e o médico disse que ela tinha linfonodos, é isso, doutor? Linfonodos são ínguas, né? São gânglios, são células, são lugares que vão produzir anticorpos. Então, é grave ou não, doutor? Então, os gânglios são lugares que vão fazer essa proteção do organismo e às vezes eles crescem demais e acabam causando dor. Então, nesses mesmos linfonodos que ocorrem alguns linfomas. Então, quando ele tem um crescimento excessivo, uma dor exagerada, nós vamos investigar se tem alguma coisa maligna, se alguma coisa ali nessa região. Mas, geralmente, esses crescimentos de linfonodos, eles são benignos, eles são transitórios, você repete o ultrassom, ele volta ao normal. Então, a barriga é cheia disso aí, é cheia de linfonodos, a produção, chama placa de Peyer, essa produção é intensa na criança. Então, tem criança que tem dor abdominal, você vai lá, tem um monte de linfonodos, e você vai só acompanhar. De repente, se ela tem outros sintomas que indicam que esse linfonodo pode ser alguma coisa mais grave, nós vamos avaliar também através de exames. Olha, eu quero terminar o programa, mas os ouvintes não deixam, né? Mais perguntas chegando aqui, são duas importantes, como eu não tenho o Dr. Roberto sempre aqui para responder, eu vou aproveitar essas duas perguntas aqui ainda. A Ana Marafigo pergunta aqui, é normal um bebê de 10 meses ficar com a cabeça quente, como se estivesse com febre, quente mesmo, só que no termômetro a temperatura da febre está normal? Então, a temperatura da criança é até 37,8. Às vezes a mãe fala, tá com 37, tá com 37,5, tá com febrinha. Então, não é indicado. Nossa região tem dia que à tarde está fazendo 39, 37 muito graus. Muito quente, né, região? Muito quente, a mãe agasalha demais, essa criança acaba tendo até uma febre, na verdade. A criança fica mais quente, a mãe fica preocupada. A criança está bem, está brincando, está pulando, está comendo, então não é considerado uma febre. E o que acontece na criança? A cabeça da criança corresponde a 1/3 do peso. No adulto ele corresponde a 7, 8%. Então, 33% do peso da criança é a cabeça. E essa cabeça está em crescimento exagerado, então ele tem um fluxo sanguíneo muito grande. Então, às vezes a criança tem a cabeça mais quente do que o resto do corpo, e isso é comum. Pega na cabeça mais quente e a mão e o pé estão um pouco mais frio. Então, isso é comum que a cabeça esteja mais quente, e você vai medir lá na axila, está 37 e não está quente. Está normal, né? Tá normal. Então, é normal, um pouquinho mais quente, não pode estar exagerado. Se a cabeça esquentar demais, você vai medir no corpo, está acima de 37,8, está com febre. E a criança dá para ver nos olhos quando está com febre, né, doutora? Exatamente. Chega no meu consultório, a gente tem uma experiência, já vê aquele olho derrubado, aquele olho vermelho, está com febre. Doutor, o adulto, quando está andando em casa, tem um tal de um dedinho, né, no canto do pé ali, que ele acerta aqui na parede, essas coisas e tal. A criança, geralmente quando cai ou se tropeça em alguma coisa, a cabeça, a primeira coisa que bate.
Parece que é mais fácil da criança bater a cabeça. É muito preocupante isso também, né, doutor, na criança? Justamente porque esse peso aí, ela tem um terço do peso na cabeça, então tem um desequilíbrio, você tem um peso muito grande em cima, a cabeça vai com tudo. Cabeça vai com tudo. Agora a criança tem algumas vantagens, né? Ela tem uma cabeça muito mais flexível, muito mais mole, vamos dizer assim, ela absorve melhor o impacto do que o adulto. Então a criança cai mais, mas ela tem menos problema em relação ao adulto quando cai. Então é bem diferenciada essa cabeça, ela aguenta mais pressão, ela aguenta mais impacto, mas outro problema importante também que a gente vê são os acidentes domésticos, né? Uhum. Então os acidentes domésticos nós temos que cuidar demais, porque o traumatismo craniano é comum na criança. Uhum. A gente vê muito comum também a mãe colocar a criança com 4, 5, 6 meses no andador, e essa criança vai para a escada e cai, então o andador ele está em desuso, ele não é recomendado. A pancada na cabeça pode desenvolver meningite, por exemplo? Pode, ela pode fazer um traumatismo, ter com os seios da face ali, ela pode ter uma região de contiguidade, que é chamada uma meningite por contiguidade, e pode desenvolver uma meningite. Uhum. Mas o mais comum mesmo é que ela faça uma hemorragia, quando é um traumatismo muito grande, faz vários graus de hemorragias, que vão refletir também nessa saúde desse bebê aí. Olha, o pediatra dá muita audiência, gente, porque as mães que nos ouvem agora têm muita preocupação, querem saber tudo, querem tirar suas dúvidas. Olha, tem mais uma enxurrada de perguntas aqui. Não dá tempo da gente perguntar tudo aqui para o doutor, nosso tempo terminou. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Roberto, pela atenção aqui com a Band FM, por essas informações importantes para a sociedade. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. O senhor viu o quanto é querido, né? Muitas mensagens aqui das mães com fotos dos filhos. Olha o tamanho já do meu filho, que o doutor Roberto cuida. Então é muito bacana a gente ver isso das famílias. A você que nos acompanhou, até a próxima semana com mais um Band Saúde. Fiquem todos com Deus, bom fim de semana e até sábado que vem, gente.